quiser conhecer mais sobre a gente, tem um QR Code aqui, vocês podem acessar para você conhecer mais esse grupo, que é uma iniciativa feita pela própria Google de criar vários grupos ao redor de cidades brasileiras e de cidades ao redor do mundo, com o objetivo de unir profissionais de tecnologia para fortalecer o conhecimento desses profissionais na área onde eles atuam, na cidade onde eles atuam, e não só isso, mas também promover uma ligação, promover uma ponte entre o conhecimento técnico e também o conhecimento de negócios, gerando novos empreendimentos, novas startups e também intensificando todos os empreendimentos da região onde o grupo atua. Então, essa é a carinha das pessoas que fazem parte do GDG hoje. Nós realizamos encontros mensais, onde rolam palestras, rolam painéis como estes, também discussões, e o nosso famoso Network Edition, que é uma rodada de network em que vários programadores, vários profissionais de tecnologia fazem parte, e todo mês a gente está realizando pelo menos algum evento impactando a região de Londrina com novas soluções de tecnologia e também novas ideias. E falando nisso, o nosso tema do painel de hoje caiu. É de Tech a Founder, transformando o talento técnico em negócios de sucesso, e é exatamente ligado ao objetivo do Evento Feel e também ao objetivo do GDG, que é promover uma ponte, que é promover uma ligação entre o talento técnico, entre quesito técnico e também como aplicar isso em negócios escaláveis e sustentáveis. Por isso, eu gostaria de chamar aqui o nosso primeiro convidado, o Michel, que é CTO e sócio fundador da Leanwork Group, empresa com mais de 10 anos de mercado, especializada em soluções de e-commerce customizadas, com 20 anos de experiência em tecnologia. Michel é referência em liderança técnica, arquitetura, desenvolvimento web, atuando em grandes projetos de relevância nacional como Centauro, Under Armour, Ultra Pharma, Riachuelo e entre outros. Pode vir aqui com a gente, Michel. Obrigado. Gostaria de chamar agora também ele, Paulo Henrique Ferreira, CEO da ClickWeb, administrador pela UEL, fundador e CEO da ClickWeb, como acabamos de dizer, empresa de solução digital com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, com 28 anos de setor, já atendemos mais de 1.000 empresas, gerando 15 milhões de acessos mensais, Marketplace Apegada e VP da ADVBPR, focos em dados e inovação. Queiram receber aqui Paulo Henrique Ferreira. Obrigado. Vamos nos sentar, pessoal. E eu sou o Felipe Meriga, sou engenheiro de software na Disney e Fox. Também sou nômade digital, produtor musical e atleta paraquedista. E também condutor desse painel aqui hoje. E, para começar, gostaria de pelo menos um bom dia, uma apresentação de vocês. Podemos começar com o Michel. Bom dia. Primeiramente agradecer aí o convite do pessoal aqui, né, do Felipe, do pessoal do GDG, do Sebrae e tudo, pelo evento também. Bom, como vocês viram, meu nome é Michel, eu tenho 38 anos, eu sou casado com a Jaqueline, né, eu tenho 2 filhos, o Gustavo e a Gabriela. Sou natural aqui de Londrina, né? Sou aqui um dos sócios fundadores da Leanwork, a empresa de tecnologia que a gente presta serviços e produtos para a área de e-commerce, né? Com foco em e-commerce. E aí a gente fez exatamente esse ano 10 anos, né? Então a gente teve até uma comemoração aí bacana aí, trouxemos todos os funcionários para cá, tudo, então foi bem legal. E é isso, então é um prazer de estar compartilhando aí nossos casos, experiências aí, né, dessa jornada aí, tá? Vamos agora, fala um pouco sobre você, Paulo, sobre a sua participação de hoje e também sobre a ClickWeb. Beleza, Meriga. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michel. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Paulo Henrique é um cara extremamente simples, tranquilo, mas que ama inovação. Eu programo desde os 9, comecei a trabalhar com 13 e abri minha empresa com 21. Tenho 44, estou no mercado de tecnologia desde sempre. E com o passar do tempo, e principalmente recentemente, eu notei que o meu negócio não é tecnologia. O meu negócio são pessoas. O meu negócio é conectar pessoas. O meu negócio é levar a solução para elas a partir daquilo que é o meu conhecimento. Então, a ClickWeb é uma empresa que
constrói soluções com base tecnológica. Ela não é uma software house, ela é uma empresa que facilita negócios de outras empresas. E o nosso papel, facilitando o negócio de outras empresas, é justamente mostrar para elas como que tudo pode ser mais fácil com os dados que são coletados através das experiências. Por exemplo, se você vai comer carne na hora do almoço, essa carne com certeza passou por um aplicativo que nós fizemos. Se você voou de avião e precisou neutralizar carbono nos seus últimos voos, de alguma forma uma plataforma nossa trabalhou na compensação desse carbono. E aí vai. Então a gente entra nas camadas da sociedade justamente com ferramentas úteis para fazer com que a vida delas seja cada vez mais fácil. Então esse é o nosso negócio, conectar pessoas através de tecnologias, processos. E aí a Ana da Natumi, ela, não sei se ela está aqui agora, mas a Ana falou um negócio muito legal no painel anterior, que o movimento, a andança traz o resultado. Então eu sou uma pessoa que é extremamente articulada nesse ponto de buscar conexões fora, e eu faço negócios através dessas conexões com os movimentos, estando aqui, estando em outros eventos, em outras associações, em outros congressos, para justamente aprender um pouco disso, com isso tudo, e também poder doar um pouco disso tudo, para mostrar para todo mundo que o sonho é a coisa mais real que existe. Muito legal, muito legal. E é bem legal que você citou ali no começo a questão de você também já programar ali desde pequeno, né? E isso, como isso impactou em toda a sua carreira, mas também a sua descoberta pelo talento de lidar com pessoas, de administrar pessoas, que também foi, vamos dizer, um ponto de virada, um ponto chave na sua história, na história da ClickWeb. Agora mudando para o Michel, você, Michel, que também veio de uma formação bem técnica, bem sólida na parte técnica, e aí atuou por bastante tempo na Leanwork, conseguindo também atuar em grandes projetos de e-commerce. Qual que foi a virada de chave para você começar a empreender, para você, vamos dizer, que mover a sua cabeça do quesito técnico mais para um quesito de negócio? Como que foi essa virada de chave? Olha, a nossa virada de chave ali para empreender, na verdade veio por um acaso, assim, não foi uma coisa pensada, né? Não foi uma coisa assim, vamos empreender, vamos montar um negócio, né? Eu e mais meus dois sócios, né, o Leonardo e o Henrique, a gente trabalhava numa empresa aqui em Londrina que prestava serviço, né, aqui para Londrina mesmo, para as empresas aqui e para São Paulo, né? O principal cliente nosso na época era a Centauro, então a gente já estava fazendo o e-commerce deles lá, então começou com a ByTênis, depois tombou para a Centauro, enfim. E aí a gente, num dado momento, essa empresa ela veio a falir, né? Então ela teve um problema ali de caixa, enfim, problema administrativo que ela teve que encerrar. Porém, a gente tinha vários projetos ali, o dono da empresa era um amigo nosso, bem próximo, então a gente acabou ficando em conjunto com ele ali para entregar esses projetos, porque existiam contratos para ser entregues, né? Projetos em contrato para ser entregue. E aí o ponto foi que assim, a empresa acabou dando uma pedalada, né? Não vou conseguir pagar esse ano, final do ano, mas eu pago no ano que vem. Só que assim, ele não tinha caixa, então acabou tendo que... A galera acabou saindo, tendo que dispensar, porque ele não tinha como pagar o salário da galera, enfim. Então assim, foi um problema administrativo, mas assim, o trabalho estava lá, entendeu? Então a gente se apoiou ali, se uniu com ele, foi lá e entregou os projetos. E aí a gente meio que fez uma sociedade com ele, vamos então unir os 4 aqui, vamos entregar, vamos, beleza. Só que no dado momento ele teve que sair fora porque ficou pesado as multas que ele teve, né? Ele teve processo trabalhista, um monte de coisa. Então ele tinha que sair desse esquema que a gente montou, porque ele ainda estava um pouco lento. E aí ele teve que arrumar um trabalho, alguma coisa que desse um pouco mais de retorno para ele mais rápido, né, a curto prazo. E nisso, no que ele saiu, a gente assumiu. Então assim, caiu meio que por acaso e a gente tinha que decidir. Ou a gente continua aqui, pega o contrato que está vigente aqui e continua tocando esses projetos, ou a gente, vamos pro mercado também. E aí a gente resolveu falar assim, não, vamos assumir, vamos pegar os projetos, a gente já está fazendo, continuar o que a gente já está fazendo, só que daí qual que é a grande questão? A gente tinha que começar a se capacitar na parte de empresa, né, como empresário. Então,
Aí a gente saiu da questão de funcionário, ter a cabeça do funcionário, agora a gente tem que pensar agora como um empreendedor. Como que a gente vai fazer agora para esse negócio aqui não morrer daqui 6 meses, né? Entregar o projeto e morrer. O que a gente faz para a gente começar a pensar já a curto, curto, médio e longo prazo. Foi aí que a gente foi atrás do Sebrae também, né? Com a ajuda do Fabrício, tudo, e auxiliou a gente nos caminhos ali para começar a ter essa cabeça mais de empreendedor. Então, a ponto de virada foi assim, foi um acaso que depois não foi por acaso depois que a gente continuou. E a gente foi correr atrás para a gente não virar um acaso depois, né? Mas aí foi mais ou menos essa linha aí. Muito legal. E é bem interessante como muitas vezes a gente sai dessa área técnica, né? E aí a gente precisa de todo esse apoio, como você citou o Sebrae também, para que a gente se adentre nesse mundo. E agora falando, eu lembro você, Paulo, que você acabou de dizer sobre o Paulo em si, o Paulo que programava quando era pequeno e também o Paulo administrador. Como que você acha que esses quesitos, essa junção e também a descoberta sua, no ponto em que você descobriu que você gostava de lidar com pessoas, que você gostava dessa parte mais administrativa, como que, vamos dizer, a mescla dessas características moldaram a ClickWeb também e os próximos passos da empresa e o que fez ela crescer no mercado? Tá. Eu tenho que voltar um pouquinho e contar para vocês. Quando eu comecei a programar, foi um barato, né? Desde cedo, eu lembro que teve um dia, criança ainda, eu falei para o meu pai, quando eu crescer eu vou trabalhar com computador. Nem sabia o que era isso. E já amava videogame, já gostava demais, já tinha interesse por outro idioma. E quando eu comecei a programar muito cedo, eu tive a grande sorte de um primo do meu pai ter uma software house. E aí, com 13 anos de idade, ele me deu um estágio. Me deu a oportunidade de um estágio. E eu comecei a programar. Só que daí eu comecei a atender empresas e comecei a entender de negócios a partir desse meu estágio. Então, fui efetivado muito rápido. Eu me lembro que com 14 anos de idade já tinha carteira de trabalho, fui efetivado, as coisas começaram a acontecer. E o que acontecia? O que me movia nessa época? Eu começava a olhar como as empresas funcionavam e principalmente por que elas me pediam algumas coisas. Por exemplo, você tem que fazer um determinado relatório para um sistema e esse relatório tem que ter essas informações, essa e essa. E aí eu comecei a entender, falei assim, mas ok, ele precisa dessa informação, mas por quê? E isso foi me colocando dentro do negócio, não só na programação. Então eu sempre tinha um viés de entender aquilo que era necessário, era demandado para mim, mas ao mesmo tempo entender o porquê que a pessoa me pedia aquilo. Então isso foi abrindo a minha cabeça e expandindo. Eu lembro que dos primeiros clientes que atendia, teve lá desde Sercontel, a Yacht Clube de Londrina, passando por algumas fazendas. E aí o que acontecia? Eu sempre estava em múltiplos mercados. Então, na hora que eu estava falando, tinha uma hora que eu estava falando de telefonia, tinha hora que eu estava falando de contas a pagar de telefonia, tinha hora que eu estava falando de centro de custos de uma fazenda. E aí eu comecei a perceber que era tudo muito similar. Os negócios são similares e as particularidades desses negócios é que fazem com que eles se destaquem em cada uma das suas verticais. E aí eu falei assim, cara, beleza. Um belo dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, eu vou fazer ciência da computação. Aí ele falou assim, filho, não consigo, porque você vai ter que estudar integral, você vai precisar buscar alguma outra coisa para fazer. Aí eu falei assim, então tá bom, eu acho que eu quero ter a minha empresa, vou fazer administração de empresas. E aí eu entrei na UEL para fazer administração de empresas, mas já tinha na minha linha do tempo a intenção de ter o meu negócio. Então, nós abrimos a ClickWeb, o CNPJ da ClickWeb foi aberto dentro do Sebrae. Então, o Sebrae nos ajudou na abertura do nosso CNPJ e tudo mais. E aí depois eu vim construindo. Então, com 2 anos de faculdade eu abri a minha empresa, o meu TCC estava conectado com aquilo que eu criei, e aí começaram as conexões. Eu não sabia ainda, tá, Meriga, como que as coisas funcionavam com relação às conexões. Mas o meu primeiro cliente, ele é cliente nosso até hoje, há 22 anos. Então ele é cliente nosso até hoje. Então imagina, um LTV de 22 anos. Para quem tem uma empresa de software, imagina quanto que isso não é bom. Todas as margens já são excelentes para um cliente desse. E aí, esse cliente acabou indicando outro cliente, que indicou outro cliente. E essa nossa teia de clientes, esses mais de 1000 projetos desenvolvidos nesses 22 anos, se você for fazer uma observação, vai fazer um pareto disso, um 80-20, 80% é indicação, 20% é o que veio do mercado.
Eu lembro que o nosso grande divisor de águas da ClickWeb foi ter aberto a ClickWeb em Curitiba. Porque até então a gente era uma empresa que fazia site em Londrina. Cara, a gente não faz site, caramba, mas todo mundo enxergava a gente como uma empresa que fazia site em Londrina. Quando a gente foi para Curitiba, foi final de 2006, começo de 2007, a gente teve a grande sorte de poder atender Boticário, Toyama, Nortec, Raco Cosméticos, tudo tipo assim, no primeiro ano da empresa. Aí as pessoas daqui de Londrina, os desenvolvedores de site daqui de Londrina falavam assim, não, a ClickWeb, aquela empresa lá de Curitiba. Por quê? Porque a gente não conseguia se posicionar em Londrina, mas em Curitiba a gente tinha um bom posicionamento e conseguia fazer as coisas andarem. E aí na linha do tempo foi acontecendo, Curitiba foi um grande divisor de águas. Em 2012 nós abrimos a ClickWeb em São Paulo, também foi outro divisor de águas. A gente também tem um ponto alocado em Maringá. E aí, na linha do tempo, as coisas foram acontecendo, os clientes foram vindo novamente. Nós construímos soluções e negócios a partir de tecnologia. Então, eu ouço o problema do cliente e construo um ecossistema de dados e ferramentas para que ele possa operar. E aí, final de 16, olha que interessante, né? Final de 16, começo de 17, Curitiba, final de 2006, começo de 2007. Em 16, nós abrimos a ClickWeb nos Estados Unidos. Eu já tinha clientes fora do Brasil desde o início da empresa, mas em 2011 foi quando a gente captou o nosso primeiro cliente nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, cara, esse negócio, quando eu comecei a ir para os Estados Unidos em 2011, eu falei assim, esse negócio aqui é muito bom. E aí, 2016, nós abrimos a empresa oficialmente lá, nós temos um Tax ID, nós temos um endereço, nós temos uma base lá, e isso capta clientes com um grande trunfo para a gente, que nós captamos um cliente americano, nós vendemos em dólar, nós temos um custo Brasil de desenvolvimento, mas nós temos um efeito tributário americano, que nos permite melhorar margens. Então a gente conseguiu melhorar a margem em dólar, produzir no custo Brasil, entregar em um padrão mundial, porque isso também elevou a nossa qualidade do lado de cá. E aí, quando a gente vai falando de qualidade de desenvolvimento, isso é importante também, você participa do grupo de desenvolvedores, nós produzimos num padrão mundial, a gente começou a entregar muito bem lá e as coisas começaram a acontecer. Também temos LTV lá nos Estados Unidos, de clientes que estão com a gente desde o dia 1 da ClickWeb, oficialmente lá, baseada lá, então as coisas estão acontecendo, andando. E aí quando você me pergunta de futuro, o que a gente tem feito? Tudo aquilo que a gente construiu em todo esse tempo, a gente tem feito spin-offs de produtos. Então, por exemplo, quando você cita ali atrás o Marketplace A Pegada, ela é uma spin-off da ClickWeb, é um produto que nasceu, que foi desenvolvido dentro da empresa, a gente testou, validou, tiramos isso de dentro da ClickWeb, abrimos um CNPJ, essa empresa está andando, fomos para o 3º ano para o Web Summit, inclusive nesse ano com um palco mundial, e também subimos de nível na categoria das startups no mundo. E é esse o caminho que a gente tem feito, separar os nossos negócios e os nossos produtos fazendo spin-offs. E além disso, representando também produtos de terceiros e de parceiros que vão para a nossa prateleira para que a gente possa vender. Por quê? Como a gente entendeu que o nosso negócio é conexão e produto, a gente coloca isso na nossa prateleira e revende. Para você ter ideia, tem um produto do Michel na nossa prateleira. Então, é isso que a gente vem fazendo e é isso que a gente vem mirando no futuro. Muito legal, Paulo. Eu gostei do seu destaque ali, principalmente na hora que você falou que quando você fez a administração você já sabia, né, o que você queria. Eu acho que esse foi um negócio que me chamou muita atenção. E também a questão de grande parte da sua cartela de clientes vir por indicação. E o que mostra o poder de você fazer bons contatos, o poder do network. O quão ele é frutífero para a sua empresa, apesar de não vamos tirar o valor do marketing, de tudo, de todos os movimentos que a gente faz numa empresa para também divulgar a marca, levar o nosso produto a outras pessoas. Mas muito legal. E Michel, você que é CTO, vem de uma área, está todo dia trabalhando com uma coisa bem técnica. Todos aqui sabemos que até certo ponto, quando você tem um negócio, a empresa ela sempre vai lidar com a situação de precisar inovar, precisar trazer ferramentas novas e também com a situação de precisar continuar oferecendo os produtos que ela oferece para os clientes dela de forma com excelência.
Então, essa é uma dor, essa é uma situação que todas as empresas passam, principalmente quando você utiliza a tecnologia. Ela está ali no meio. Então, qual seria, para você, qual que é o grande desafio e, principalmente, como vocês atuam na Leanwork para conseguir estabelecer um equilíbrio entre isso, entre a inovação, o que é importante para entregar novos produtos para o futuro, mas também como eu consigo ainda manter os meus clientes com um produto de qualidade e continuar oferecendo esses produtos para eles. Como que é esse equilíbrio? Olha, particularmente pra gente é um desafio bem grande, né? Porque a gente tem uma equipe bem enxuta, assim, tá? A gente é um modelo de trabalho nosso, a gente não gosta, não é que não gosta, né? A gente não consegue, a gente já teve experiências de times muito grandes e times muito grandes dá um certo tipo de problema, né? Seja mais por conta das pessoas em si do que o lado técnico, né? Então a gente sempre tenta chegar nos clientes com equipes enxutas, mas que entregam com qualidade, entregam rápido e com qualidade. Então essa é a nossa premissa hoje, né? Até que o Lean é por causa disso, né? Lean é do enxuto, a gente tem mais qualidade não com menos, despender de menos recursos possíveis, menos custo, enfim, né? Então, assim, hoje, para a gente equilibrar essa questão da inovação com as entregas, né, do que os clientes precisam hoje, a gente vai muito, hoje, com os clientes, né, a gente vai muito pela necessidade do cliente, né? O cliente, às vezes, como a gente tem muito, um contato muito próximo com o cliente, né? Diariamente, a gente reúne com o cliente toda semana, fala com ele, vê as dores dele, vê o que está acontecendo, para onde que ele quer ir. Então, assim, não é simplesmente a gente fazer, eu tenho um e-commerce aqui, eu quero vender mais. Não. Cara, o que está acontecendo? Para onde você quer ir? Qual que é a sua estratégia esse ano, né? Hoje, especificamente no final do ano agora, até o começo do ano ali, a gente vai ter esse papo com o cliente. A gente quer saber quais são os planos dele para 2025, né? O que você quer fazer em 2025? Você quer aumentar o faturamento? Você quer aumentar a base de clientes? O que você quer fazer? Então, tudo isso vai casar com a estratégia, e aí a gente, nesse momento, que a gente consegue entregar, às vezes, inovação para ele. Porque às vezes ele quer uma linha, a gente está falando agora de IA, né? O que está sendo falado, né, o top 1 em geral é IA, né? Então, assim, entender do cliente, você está olhando para isso, não está olhando, ou a gente mesmo, com as iniciativas internas que a gente tem, às vezes apresentar para o cliente, o e-commerce hoje está despontando uma necessidade de IA aqui para esse caminho, vocês vão querer ir, não vão querer ir. Então a gente vai equilibrando no sentido assim, cara, qual que é a estratégia do cliente, o que ele está querendo, e essas coisas que estão surgindo, essas inovações, casa com essa estratégia? Não casa, então vamos segurar. Não adianta eu chegar lá e empurrar alguma coisa que o cliente às vezes não vai ter nem como conduzir também, não vai ter às vezes equipe, não vai ter pessoas, não vai ter dinheiro, não vai ter, né, o budget necessário para poder despender para ir para essa linha. Mas a gente tenta sempre estar empurrando, mostrando, ter relatórios. A gente, né, lá na empresa, a gente tem um pessoal que gera relatório mensal da área, né? A gente, como eu falei, a gente é focado em e-commerce, então toda mensal a gente tem um relatório que pinga no nosso e-mail lá falando como é que foi o mês anterior, como é que foi nas áreas, né, de vendas, o que despontou, quais são as empresas, o que as empresas estão fazendo, né? Para que linha que eles estão indo. E aí a gente tem os concorrentes, mas assim, a gente se apoia muito na onde os concorrentes estão olhando também, para a gente ver, de repente, oportunidades. Então, não uma forma de combater, mas às vezes até de, né, tanto que a gente tem, por exemplo, a gente é uma empresa que não só o serviço que a gente presta é de alocação de recursos, de pessoal para programar, para fazer acontecer os projetos do cliente, mas a gente tem produto também. Então a gente tem plataforma de e-commerce, tem plataforma de mobile commerce. E essa plataforma, a gente tem, como vocês devem saber, tem várias no mercado, né? Tem Vtex, tem Tray, enfim. São concorrentes nossos? São, mas a gente é parceiro também. A gente tem, por exemplo, nosso mobile commerce é conectado na Vtex. Então, assim, a gente vende para clientes Vtex, entendeu? Então, assim, no final, não existe uma concorrência. É tudo meio que uma parceria, todo mundo usando o produto um do outro para poder entregar a melhor experiência, o melhor para o cliente fazer o cliente vender mais. Então, nessa linha a gente vai vendo isso. Tem uma oportunidade aqui de repente com esse cliente, ou com esse parceiro, com essa empresa aqui, então
Hoje, que nem o Paulo falou, a gente tá também nesse processo de parceria. A gente tem alguns projetos rodando com ele, né? E tem essa questão do produto também. Então, assim, a gente vê a oportunidade de não ser concorrente apenas, mas parceiros complementares, né? Ele tem o que a gente não tem, a gente tem o que ele não tem e cada um se complementando. Então, acho que isso faz parte da inovação hoje em dia. Acho que a colaboração, acho que é um fator determinante também nessa questão da inovação, né? Então a gente vai vendo essas oportunidades. A gente tem clientes lá que são concorrentes. A gente atende 2 clientes hoje que um de certa forma é concorrente do outro, porém um compra do outro também. Então assim, e a gente vai vendo nas dores deles. Pô, esses caras têm uma dor em comum. O que a gente consegue fazer? Na época que a gente atendia a Centauro, e aí eu falo que a Centauro ali pra gente foi um grande aprendizado, né, na época que a gente ficou, acho que 2010 a 2019 mais ou menos, com eles ali atuando lá dentro, entregamos vários projetos, né, enfim, e ali foi um baita aprendizado, porque a gente ganhou, fez amizade com o pessoal lá, não só o pessoal técnico, né, o pessoal do operacional, mas o pessoal da gestão também, gestão, diretoria, enfim. Tanto que aí, depois disso aí, que nem o Paulo falou, do networking. Esses caras saíram de lá, levou a gente para outros lugares. Então, por a gente ter feito um trabalho bom, a gente acabou entrando em outros clientes por conta das indicações deles, né? E inclusive na festa que a gente fez esse ano, teve acho que uns 2 diretores de 2 empresas que estavam lá, que não estão mais lá, né? Mas a gente convidou, trouxe eles para cá, a gente, né, conversou e tudo mais. Então assim, foi um baita aprendizado lá, porque ele, em conversa com diretores, com gestores lá, eles meio que tiraram a minha visão do técnico, do funcionário, assim, de pensar no código, do desenvolvedor, né, vamos dizer assim. Eu era um cara muito... Não, tem que fazer um código assim, maravilhoso e tal. E aí ele, cara, não é muito bem assim, você tem que começar a olhar pro lado do negócio também. O que o negócio tá pedindo? Tá pedindo essa linha, né? Às vezes eu ficava encucado lá, cara, mas eu tenho que refatorar isso aqui. Não, mas calma, filho, segura a emoção aí, ó. A gente tem que entregar isso aqui. Não dá pra eu... o pessoal quer aumentar o faturamento, eles não quer diminuir o custo, entendeu? E aí era tipo assim, uma virada de chave que você fica, putz, é verdade, faz sentido. Eu quero ganhar mais ou eu quero diminuir meu gasto? Pô, se eu diminuir o gasto, mas não aumentar, eu tô indo pro caminho errado. Então assim, muita coisa eu aprendi ali, né? A gente aprendeu ali, né? E aí lá dentro também a gente aprendia como é que eles estavam fazendo inovação, onde que eles olhavam, como eles enxergavam a oportunidade, entendeu? Então assim, é um desafio, mas a gente dá para encontrar meios de equilíbrio. Vou dizer que às vezes não tem um equilíbrio, às vezes vai pender mais para um lado e vai para o outro, né? Acho que a grande sacada é a gente entender qual que é o momento exato de pender mais para um lado, entendeu? Lógico, vai ter um momento que vai ter um equilíbrio, mas desequilíbrio também é importante, né? A gente às vezes dá segura um pouquinho aqui, porque o negócio está precisando disso, está precisando segurar um pouco e ir pro feijão com arroz. Não, agora vamos soltar um pouquinho mais, porque a gente está precisando inovar, senão a gente vai morrer, entendeu? Eu acho que é essa linha aí. Voltou. Eu como programador compartilho também desse mesmo pensamento. Paulo também todo mundo aqui programa, todo mundo, e essa virada de chave faz muita diferença. Não só numa pessoa que é empreendedora, numa pessoa que tem uma empresa, mas também isso é uma ótima dica para quem trabalha com tecnologia, ou um programador, ou qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, porque essa virada de chave, saber que você está entregando valor na outra ponta, é importante também para a sua própria carreira, para você ser empreendedor da sua carreira, para você conseguir construir uma carreira em que você já sabe, às vezes, o seu próximo passo, assim como o Paulo já sabia que ele queria ser dono de uma empresa assim que ele entrou em administração na UEL. E legal também que o Michel salientou o fato de a tecnologia nunca ser o final. Ele é sempre o meio para você gerar valor para um cliente. Então, cada cliente às vezes tem um problema específico, tem uma dor específica que ela tem que ser resolvida. E também, continuando na mesma linha, Paulo, em que a gente acabou de falar, em que é muito importante a gente manter a inovação tecnológica nos nossos produtos, mas também conseguir entregar valor na outra ponta. Aí no seu caso, na sua pessoa,
em toda a sua experiência na ClickWeb, em toda a sua experiência desde profissional, desde que você começou a trabalhar, como que se atinge o equilíbrio nessa situação e como seria, vamos dizer, a forma ideal de se lidar com isso, na sua concepção? A entrega de valor ela está muito conectada com a relação entre pessoas, né? A gente vai falando tecnologia, negócio, etc., mas no fim são pessoas e você precisa ouvir muito e ouvir dá trabalho. Esse que é o grande lance. As pessoas elas esquecem que é necessário ouvir. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, use proporcionalmente. E as pessoas elas não ouvem. Então, o exercício de ouvir o nosso cliente e entender qual é a dor dele de fato. Não é redução de custo, é aumento de faturamento. O exercício de ouvir o nosso time para falar assim, ok, mas como que ele pode produzir mais em decorrência daquilo que ele está trazendo de informação? Então, a combinação desse ouvir traz para a gente a possibilidade de evolução. Então, esse é um ponto importante. E nisso tudo, e eu quero voltar a falar de conexões, porque as conexões também elas estão associadas a ouvir pessoas. É muito louco isso daí. Eu fiz uma palestra esse ano na Suíça. E aí eu fui convidado para essa palestra por uma pessoa que veio da minha rede de conexões. E aí eu comecei essa apresentação falando assim, gente, para eu estar aqui, eu mostrei uma linha do tempo no meu slide, assim, para eu estar aqui demoraram 11 anos. E aí eu fui mostrando quais foram as pessoas que passaram na minha vida e na minha carreira nesses 11 anos que me permitiram chegar naquele castelo na Suíça, naquela palestra. Então, por que isso foi possível? Rede, ouvir, entregar valor para as pessoas e permitir que elas cresçam através desse tripé, dessa tríplice aliança de informação que faz com que as coisas prosperem. Então, ouvir muito bem, conectar, evoluir e entregar algo de valor. Às vezes o algo de valor é algo muito simples e de repente que para você é muito tranquilo de ser entregue, principalmente para quem é dev, fala assim, cara, isso é muito elementar, mas as pessoas não sabem o elementar. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um telefone que tem um monte de recursos, a gente usa muito pouco, quem usa tudo? Então, o nosso cliente também, ele sabe muito pouco, ele sabe muito do negócio dele. E aí, quando você ouve e dá um direcionamento, as coisas prosperam e acontecem naturalmente. Muito legal. Eu gostei bastante do ponto do ouvir, mas também do ponto que o ouvir ele gera uma integração e uma aliança, que foi também o que o Michel nos falou sobre a parceria que ele tem com vocês e toda parceria que faz uma empresa crescer, em vez de ela, vamos dizer, promover uma competitividade mais agressiva com outras pessoas, com outras empresas presentes no mercado, é como se fosse um ganha-ganha entre as duas. Exatamente. O mundo mudou, Merig. Esse que é o lance. O que o Michel falou é verdade. O mundo mudou. Se a gente não entender que a cooperação e a colaboração leva todo mundo para frente, a gente vai ficar estagnado e não vai evoluir. Não sei se todo mundo sabe, mas as telas dos iPhones são feitas pela Samsung. Então, o mundo é cooperativo. Então, se a gente ficar nessa briga, tipo assim, eu vou fazer tudo, eu vou atender tudo, eu vou vender tudo, nós não estaríamos vendendo a solução de mobile commerce da Lean. E muito menos, nós não estaríamos desenvolvendo soluções para o cliente nosso, do agronegócio, com a Lean. Então, assim, uma hora eu compro, uma hora eu vendo e as coisas estão acontecendo naturalmente. Então, a cooperação é extremamente importante. Sim, e isso acontece em várias linhas, né? Mesmo porque a gente tem um pessoal do GDG aqui presente, alguns programadores, tanto não só na área de negócio, mas também no código. A gente vê o tanto de aplicações e de repositórios open source que vem crescendo ao longo do tempo. Então, esse clima, essa virada de chave do mundo, ela impactou não só em todos os ambientes, não só em que você tem uma nova idealização de negócios que vão sendo aplicados, mas também na parte de tecnologia. E Michel, já que a gente está nesse segmento, e eu acabei de falar das pessoas do GDG que estão aqui presentes, que dica você daria para uma pessoa que está começando hoje, seja ela uma pessoa técnica, ou uma pessoa que está começando realmente a estudar tecnologia, ou já tem um certo conhecimento, só que ela quer aplicar esse conhecimento que ela tem em uma solução no mercado
E que dica você daria para essa pessoa que está começando hoje? Olha, a gente como programador, e geralmente o programador ele é mais introspectivo, né? Eu sou um cara introspectivo. E todos que eu conheço, né, com exceção do Léo. O Léo era programador e eu vi que, né, ele era extrovertido. Ele foi para a linha do relacionamento, né, a linha da venda, enfim, porque realmente era a área dele. Então, assim, a gente que é introspectivo, a gente quer se fechar ali e quer fazer do nosso jeito. Tipo, não, eu tô achando que o cliente gosta disso, ou vai precisar disso, e a dor dele é esse. E não é bem por esse caminho, a gente tem que ir pro jogo, né? A gente tem que chegar lá no negócio, por exemplo, eu quero fazer algo para educação, cara, eu tenho que colar em alguém que entende de educação e saber a dor dele, para realmente fazer alguma coisa específica, uma solução específica, né? Como o Paulo falou, tem que ouvir, né? Quantos e-commerce a gente tem? Esse e-commerce, o atual, o que eu cuido atualmente é o da Outra Farma, né? E eu lembro que na época que a gente foi desenvolver a solução para eles, a gente tinha um prazo bem curto para fazer, qual que é o passo que a gente faz? A gente vai lá e senta com todas as áreas para conversar. Então eu sento com a parte do marketing, sento com o time de cadastro, sento com o time de saque. Por quê? Aí eu quero entender a dor deles hoje, atualmente, na plataforma atual. O que vocês fazem hoje? Aí eles mostram para mim. A gente faz assim, tal. Só nesse apresentar que eles fazem, eles já começam a chorar lá pra mim. Não, mas aqui é muito difícil, aí não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E aí ali já é a dor, entendeu? Ele já tá externando a dor, né? Já tá falando qual que é as dificuldades que eles têm hoje. Então assim, eu só falo pra eles assim, mostra como é que vocês fazem. E aí eles começam a fazer, e aí começa a choradeira, né? E ali eu já vou só escutando e já vou anotando. Pô, então eles têm dificuldade nisso, eles têm problema com isso, eles não conseguem fazer isso, hoje eles querem fazer aquilo lá, tal. Nisso já vai surgindo as oportunidades do que vai ter, entendeu? E mais importante, você vê como eles fazem. Isso que é mais importante. Porque não chega na hora lá, por exemplo, o pessoal lá fala assim, eu quero poder atualizar os preços. Aí você vai lá, opa, beleza. Eu vou lá e vou fazer um formulário para atualizar o preço. Mas pensa, o e-commerce tem 40 mil produtos. A pessoa vai entrar no formulário 1 a 1 e vai atualizar o preço? Não. Pô, vou fazer uma planilha aqui que ele preenche na planilha que ele já sabe e sobe essa planilha, acabou. Então assim, facilitou a vida do cara. Então assim, o mais importante também não é ver a dor, é ver como ele faz, o que você vai resolver a mesma dor, fazer um formuláriozinho lá. Então às vezes a dica que eu dou assim, é essa dica de ouvir. Pô, ouve, entende, realmente entende a dor dele. Se fosse você fazendo com a solução que você quer entregar para ele, como que você gostaria que fosse essa solução? É um formulário só que você vai entrar e ficar atualizando 1 a 1? Quantos dias você vai levar para fazer 40 mil produtos? Entendeu? Então assim, o que vai facilitar a vida? Não faz o que é fácil, faz o que vai resolver a vida do cara. Vou resolvendo, você ganhou o cara, você ganhou o cliente. Tá? E é assim que eu aprendi. Tipo, senta, escuta, vê. E aí você vai atuar na dor. Não adianta vocês pegar da cabeça de vocês e chegar assim, eu vou fazer porque eu acho que a dor é essa, eu acho que é assim que eles fazem. Não. Tem que ir pra rua, tem que ir pro jogo, tem que chegar lá, fazer uma reunião, escutar. Então assim, vocês não conseguem fazer nada, entregar nada útil se vocês não ter o domínio do entendimento. E você não precisa ter o domínio do entendimento, é você colar em alguém que tenha domínio. Porque aí o cara vai começar a despejar. Pô, eu tenho isso aqui, blá. Preciso disso, preciso daquilo. E outra, todas as áreas têm problemas hoje. Todas, independente. Educação, saúde, todas. Então, assim, tem oportunidade, assim, acho que no Brasil tem oportunidade a rodo, assim. Agronegócio, acho que é um dos mais que investe, né, em resolver problema. Pô, a gente quer produzir mais, a gente quer fazer mais, só que não tem, às vezes, gente, não tem braço, não tem quem faça. Então, assim, nosso mercado hoje ele é carente de soluções e carente de quem produz soluções. Então, assim, a oportunidade é vasta. Eu acho que o Brasil, para empreender hoje, tirando a questão, né, a gente sabe dos problemas, né, econômicos, tributários, enfim, mas assim, mesmo com esses problemas, existem muitas oportunidades para você fazer coisas legais, bacanas. E assim, não precisa ser coisas disruptivas. Vou criar uma nova IA que vai... Não. Às vezes é uma coisa simples que o cara precisa, uma automação que o cara precisa que vai resolver a vida dele, né?
Então é essa linha que vocês têm que se apoiar. Não pensem assim, pra gente atingir, eu tenho que fazer um novo iFood, um Uber. Não, esquece essa linha. Vai pra chega lá no cliente e vê a dor dele. Pô, às vezes o cara foca no problema. Resolveu o problema. E assim, você encontrar um problema que é um problema de muitos. Vai ter dores específicas, de um cliente específico. E geralmente quem tem dor específica é um cara grande. Agora, os menores têm dores parecidas, entendeu? Então, ou você vai na escala ou você vai ou você vai no volume ali na escala ou você vai no específico. Também você vai conseguir entregar um valor, né? Então, a minha dica é essa. A gente, realmente cola em quem sabe do problema. A gente não sabe o problema. A gente pensa que sabe, tá? Mas a gente tem que colar em quem sabe. Então. Acabando a bateria desse aqui. Tem outro microfone aí, por favor? Enquanto isso eu vou falando nesse até ele acabar de novo. Eu acho que a gente chegou... Esse tá full. Acho que a gente chegou num ponto central aqui, que foi destacado pelo Paulo, e aí o Michel ainda deu uma pincelada nele, que é saber ouvir, é saber escutar as dores do seu cliente, porque no final, e esse é um ponto, esse é uma, vamos dizer, um modus operandi muito comum de programadores, que é querer ser disruptivo, que é querer lançar aquele primeiro app que vai estourar, e na verdade a gente às vezes só está querendo colocar uma tecnologia, fazer o nosso cliente engolir um produto que a gente criou, ao invés de resolver uma dor dele, ao invés de... Então, foi exatamente o que o Michel acabou de falar, às vezes a gente quer criar um monte de coisa nova, um aplicativo revolucionário, sendo que o nosso cliente precisa, a gente só precisa sentar com ele e falar, cara, o que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Então, vamos fazer isso para você. E aí, às vezes, isso acaba, a dor de um é a dor de outros. Então, aí isso ainda cria um efeito escalabilidade para os seus negócios, que é o que, vamos dizer, traz todo o crescimento que a gente pode ver, tanto na Leanwork quanto na ClickWeb. Agora, uma das coisas que você falou, Paulo, que foi bem interessante, que eu, inclusive eu acho que várias pessoas também notaram, foi a transição sua e um fato que é bem legal para várias empresas do Brasil, que é começar a atuar no mercado americano, que, vamos dizer, é um grande passo, não só na vida de uma empresa, como também numa vida de uma pessoa. Várias pessoas querem internacionalizar a carreira, assim como várias empresas querem internacionalizar seus negócios. Então, você diria quais que foram os maiores desafios disso? E uma empresa hoje que está querendo se internacionalizar, que está querendo oferecer serviços para outro país, não seja ele os Estados Unidos ou qualquer outro país, o que essa empresa poderia fazer? Qual que é o caminho ideal dela? Essa pergunta é bem interessante porque, diante disso tudo, eu tenho outras empresas e uma das minhas empresas que a gente abriu há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, é uma empresa que faz internacionalização de negócios para os Estados Unidos. Então, nós passamos por um processo onde a gente começou a entender como se estabelece, por que se estabelece, tipo do mercado. Eu tenho um sócio que toca essa operação, o Henrique Pilbelli, está aqui, e ele vem do mercado do comércio exterior e ele veio trazendo inputs para a gente. Tipo assim, beleza, PH, você quer vender software? Ok. Qual que é o tamanho do mercado? Onde que a gente vai buscar informação? Quais são as fontes de referência? Por exemplo, existe um portal chamado Startup Link. Não sei se vocês conhecem. Mas o Startup Link, você vai lá e fala assim, cara, quantas empresas de saúde existem na cidade de Tallahassee e na Flórida? Você vai lá, você filtra Flórida, Tallahassee, saúde, health e entende o ecossistema. Então, são várias informações que o mercado pode nos dar para tomar a decisão. E aí essa combinação de ter uma boa assessoria de internacionalização traz todo o sucesso do que você precisa. Por exemplo, você tem um bom produto, você tem um sonho. Você tem uma capacidade produtiva e você tem uma vontade. Busque as pessoas e os parceiros que vão pegar na sua mão e vão te levar adiante. E foi isso que aconteceu com a gente. Então, desde o advogado de imigração, contador, assessoria de marketing e publicidade no mercado local, porque conversar com o americano, e a gente também se especializou nos Estados Unidos, mesmo tendo clientes em outros lugares do mundo,
mas conversar com o americano é diferente do que conversar com o brasileiro. Conversar com o brasileiro que está no mercado americano é diferente de conversar com o brasileiro brasileiro. Então, tudo isso foi um caminho que a gente precisou de ajuda para estruturar esse negócio, para poder conversar, para poder também ouvir os nossos clientes e entender. Então, quando a gente vai falar com cliente americano, a gente aperta um botão e fala com cliente americano. E aí volta da mesma coisa. É gente atrás da tecnologia, é gente atrás dos negócios, tem que ouvir, tem que saber os anseios, tem que poder entregar e fazer com que as coisas aconteçam. Todo mundo gosta de falar em faturar em dólar, faturar em euro, mas ninguém quer ter prejuízo em dólar e em euro. Também isso aí é uma outra coisa, todo mundo esquece, ninguém quer fazer investimento em dólar e em euro. Então, essa consciência também foi muito boa para a gente poder dar esse passo e fazer as coisas acontecerem. Na semana passada, para você ter ideia, eu fui para os Estados Unidos. A minha agenda na semana passada foi bem interessante. Eu viajo muito. Eu tenho um aplicativo que controla quanto que eu já voei no ano. E esse ano eu já dei 3 voltas ao mundo. E na segunda-feira passada eu estava em São Paulo. De manhã eu estava aqui em Londrina, no escritório de Londrina. À tarde eu estava em reunião com um cliente em São Paulo. De manhã com um cliente em São Paulo. Na hora do almoço eu fui para os Estados Unidos. Na quarta-feira de manhã eu tive 4 reuniões nos Estados Unidos. Na quinta-feira mais uma. Na sexta-feira eu estava de volta no Brasil, dormi na minha casa. Algumas pessoas tomam a decisão de simplesmente falar assim: eu entro num ônibus daqui, acordo em São Paulo e vou trabalhar. Tudo bem, eu entro num avião aqui, acordo nos Estados Unidos e vou trabalhar. E eu volto, na sexta-feira eu durmo em casa, no sábado de manhã eu tomo café da manhã com a minha esposa e com a minha filha. Então, é esse open mind, essa cabeça aberta que também permite que a gente possa enxergar um mundo um pouco maior. Nas últimas 6 semanas eu estive em 4 time zones diferentes, da Califórnia a Lisboa no Web Summit. Então, estar aberto a isso, entender que isso é factível e principalmente porque a gente, por estar em Londrina, a gente fala assim: mas Londrina, o que é Londrina no cenário mundial e tudo mais? Eu falo assim, cara, você precisa entender que você é um cidadão do mundo, você não é um cidadão de Londrina. Entenda que você tem um aeroporto aqui que com 45 minutos você está em São Paulo e que com mais 7 horas e meia, 8 horas você está nos Estados Unidos ou 9 horas você está na Europa. Então, entender isso, permitir-se isso, leva você a outros patamares. E foi justamente isso que a gente fez. Por isso que a gente, como ClickWeb, a gente é sócio de outras empresas, a gente tem uma empresa de internacionalização, a gente tem negócios com parceria com empresas de fora do país, a gente está no Vale do Silício, a gente está na Europa, a gente tem cliente na Ásia, a gente tem cliente na América Latina. É essa super conexão e essa cabeça aberta que permitiu a gente chegar até aqui. Muito legal mesmo. Eu acho que fica esse insight de que nós somos cidadãos do mundo e não do Brasil só. Isso vale não só para programadores. No GDG a gente vem falando muito sobre internacionalização de carreira e eu acho que esse é o insight, esse é, vamos dizer, o ponto central da nossa conversa, principalmente pelo fato de que isso muda o jogo, muda a atitude da pessoa e como ela se comporta para ela seguir o passo de internacionalizar. Eu acho que de novo a gente volta, como você falou, ali na estruturação e no caminho da ClickWeb e da sua pessoa para a internacionalização, foram com parceiros, foram com assessorias. Então, novamente, a gente salienta aqui a força das conexões com as pessoas que estão ao nosso redor, que vão indicar algum caminho para a gente, assim como o Michel falou também, colhem quem sabe, que você vai conseguir, querer ou não, atingir o resultado que você quer. Então nós separamos aqui algum tempinho de Q&A para o pessoal que está aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém tem alguma coisa bem específica, pode levantar a mão, que eu vou levar o microfone até aí vocês, e para que vocês possam fazer suas perguntas. A gente gostaria de agradecer imensamente, Paulo e Michel, pela participação. E eu vou... Quem que quer? Levanta a mão, quem quer perguntar? Vou levar aí para você. Se apresenta e fala a sua pergunta. Bom, eu sou engenheiro de software, tenho 7 anos de experiência, mais ou menos. E eu tenho 2 perguntas, uma para o Michel e uma para o Paulo. Começando com a pergunta do Paulo, você falou que desde criança, assim, de adolescência, você tem exposição ao mundo de negócios e tal. E você foi vendo o que cada cliente precisava e você entendeu
que você tem que criar coisas que resolvem os problemas dele, certo? Para uma pessoa que não cresceu nesse mundo, não tem exposição a esse mundo, que dica você daria para uma pessoa assim, de uma maneira que ela consiga atingir um ponto que ele consiga fazer, por exemplo, ter um negócio eficaz e de uma maneira rápida, assim, sabe? Tipo, como que ele consegue chegar num patamar onde ele, tipo, de sucesso, digamos assim. Seu nome qual é? Jean. Jean, eu vou te contar uma coisa, assim, eu amo responder perguntas e a primeira delas, assim, uma das coisas que eu tenho falado, as pessoas acham que eu nasci rico. Primeira coisa que elas falam. Cara, eu nasci no Cincão. Eu era um menino que estudou na escola pública, estudei na escola pública até a 8ª série, e depois eu consegui, em decorrência do meu trabalho, estudar no colégio particular e tudo mais, e consegui passar na UEL depois de muito trabalho e tudo mais. Mas eu sempre tive uma sede, isso era desde criança, cara. É muito louco. O meu pai, operário, a minha mãe, dona de casa. Depois minha mãe, depois que os filhos cresceram, ela voltou a trabalhar e ela é secretária da paróquia. Então, as pessoas elas criam um estereótipo de que você não pode se você não está exposto. E é diferente isso, cara. É totalmente diferente. Eu gosto de contar essa história para quem pergunta, assim como você, Jean, que você precisa primeiro, antes de mais nada, ter vontade. Porque a vontade é que move o mundo. As portas elas se abrem para quem tem um sonho, para quem tem uma vontade de mudar de vida, para quem tem uma vontade de mudar de patamar. Cara, todos os meus amigos, todas as crianças que estudaram comigo quando crianças, poucos se destacaram. Por que poucos se destacaram? Porque poucos tinham a vontade. Mas a oportunidade ela existe, mas você precisa estar conectado e sintonizado com essa energia. Eu gosto demais de falar disso. Então, a curiosidade, estar próximo, estar atento a movimentos de associação, eventos, pessoas que são da sua área, oferecer trabalho voluntário, se colocar à disposição em trabalhos e movimentos sociais, tudo isso vai abrindo as suas portas. É inacreditável dizer isso, mas tudo isso abre as suas portas. Então, automaticamente, você vai mudando de degrau na escala da vida, automaticamente você vai mudando a sua vida e automaticamente você vai criando a sua trilha de sucesso. E aí, sucesso é um ponto muito relativo. As pessoas podem falar que sucesso é dinheiro, as pessoas podem falar que sucesso é uma família linda, as pessoas podem falar que sucesso é um corpo bem definido, sucesso é ter saúde, sucesso é viajar o mundo, ser nômade. O conceito de sucesso ele é relativo. Então, busca aquilo que é o seu sonho, busca aquilo que é a sua grande vontade, coloca isso como um grande objetivo na sua vida, cara, e segue teu coração. Vai dar certo. Sempre dá certo. Em todas as vezes que eu tive dúvida, eu não prosperei. Todas as vezes que eu tive certeza em seguir aquilo que era o meu sentimento, eu fui pra frente e deu certo. É isso. Ótimo, valeu. Obrigado. Agora, pergunta pro Michel. Você que foi de Dev a CTO, né? Assim, na Leanwork e tal. Eu imagino que você teve que ter uma evolução muito grande, não só no aspecto técnico, mas também como no aspecto de liderança, gerenciamento, também no aspecto de negócios, né? Então, que conselho você daria para o seu eu mais novo, de modo a que essa evolução seja mais, digamos, eficaz e direto ao ponto, digamos assim, sabe? Sem tanta dificuldade, talvez, que você tenha passado. Olha, bom, eu já tive naturalmente uma dificuldade pela questão do meu perfil, né? Que é introvertido e tudo mais. Então, assim, uma pessoa desse perfil para se conectar com pessoas, ele é um pouco mais... Tem barreiras, existem barreiras. Tem pessoas mais... que tem um pouco mais de facilidade, tem pessoas que tem mais... No meu time mesmo lá tem uma pessoa, tem um dev lá, até tá falando com o Marcelo ali que veio comigo. Tem um dev lá, cara, que se você falar assim, você vai mudar de time, o cara dá um piripaque nele, velho. Tipo, porque assim, ele tem que acostumar com outras pessoas, pra conversar com outras pessoas, pra se abrir, pra falar. É um transtorno, assim. Existem pessoas que travam mesmo, assim.
E pra mim, eu digo que lá atrás, quando eu era mais novo, né, na época de escola, né, ensino médio, eu era já uma pessoa mais retraída, mais tímida, mas conforme eu fui me expondo, né, como o Paulo falou, você tem que se expor. Se expor você tá numa empresa, você, cara, começa a se expor em relação aos teus colegas, depois a tua liderança, para você ir destravando esse aspecto pessoal. Então, o primeiro ponto, assim, a gente tem que... Eu daria a dica assim, cara, é o relacionamento. Começa a se relacionar mais com as pessoas, conversar mais com as pessoas. Porque a liderança você está liderando, não está liderando um software, você está liderando pessoas. E aí, para isso, você tem que entender um pouquinho delas, né? Entender como é que funcionam algumas delas. Tem pessoas ali, e isso eu fui entender agora, assim, coisa de 3, 4 anos. Na época da pandemia, né? Quando a gente teve que todo mundo ficar em casa e, né? E, pô, todo mundo tá remoto. Antigamente, a linha ela nasceu já remota, né? Quando a gente veio remota, a gente já tava meio que acostumado, sabe? Então, só que assim, não tava 100%, né? A gente tava indo pra empresa, de quinta-feira o pessoal ia lá, se comunicava. Então, assim, a gente teve que se comunicar um pouco mais, porque tá remoto. E entender algumas pessoas. Então, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que se você dá uma bronca, a pessoa recua, ela se fecha numa concha ali. Tem pessoa que você dá uma bronca, ela é motor para ela se entregar mais, fala, putz, não, o cara achou ruim, eu vou ter que melhorar, pô. Isso aqui não pode ficar assim não. Então assim, a gente tem que primeiro entender, estudar pessoas, entender que existem temperamentos e perfis diferentes e saber lidar com essas pessoas, esse tipo de pessoas. E além de tudo, a parte de liderança é a questão da servir. Hoje, a gente, como líder lá na empresa, não somos líderes que falam assim, ó, faz isso. A gente vai pelo exemplo, a gente tem que mostrar como é que faz. Ó, vou sentar aqui e vamos fazer junto. E aí a pessoa vai vendo como que a gente faz. Então assim, eu sou um cara muito... por eu ser muito técnico e eu ter que assumir esse cargo de liderança, porque assim, no meu perfil, como é que eu posso dizer? O meu lado natural fala assim, cara, eu quero ficar aqui no meu cantinho programando, não quero conversar com ninguém. Essa é a minha aptidão natural. Eu quero ficar lá, eu quero que ninguém me interrompa e eu quero fazer minhas coisas. Mas, como líder, eu tenho que sair desse casulo, eu tenho que romper essa barreira, eu tenho que ter a evolução, eu tenho que ter a maturidade de falar assim, não, agora eu tenho uma equipe para liderar, então eu tenho que me capacitar para isso. Então, assim, a liderança que eu aprendi, o primeiro passo da liderança é a gente servir, então a gente tem que servir. Cara, o que você está precisando? Estou precisando disso. Então, beleza, vou correr atrás de você. E aí, quando está a entrega de projeto, eu estou lá junto com eles, eu estou fazendo junto, eu estou falando com o cliente, eu estou testando junto, Então, assim, é mostrar que você está junto ali remando. Não é assim, largar os caras e tchau e cair fora e deixa os caras resolver. Não. Pô, faz junto, acompanha, mostra. O cara está com dificuldade, vai lá e apoia. Determinado momento, um colaborador precisa se ausentar porque tem um problema de saúde ou um problema pessoal. E aí você tem que assumir, de repente, a posição dele para ajudar, entendeu? Ou botar alguém para ajudar ali. Ou tá tendo treta no time ali, ou o cara tá ruim ali, né? E a pior coisa no time é uma pessoa que não tá rendendo. E às vezes a rendendo não é porque ela é ruim, às vezes é porque tá acontecendo algum problema. A pessoa tá com alguma dificuldade pessoal, alguma coisa, e a gente tem que... E aí o próprio time, a própria pessoa tem que ter a confiança de falar assim, vou me abrir aqui e o cara vai me apoiar, entendeu? Não é se vou me abrir o cara vai me esculachar, né? Então é isso, é a gente servir e dar confiança pro pessoal, sabe? É o ponto principal, assim. Então minha dica mais na parte pessoal é essa, da liderança é essa. Legal. A chuva chegou aí para acabar com o nosso painel. Eu acredito que vai ficar todo mundo ilhado aqui. Pô, cara, já deu tempo, já estamos... Isso. Então depois a sua a gente resolve por fora. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Michel. É uma honra ter Obrigado. vocês aqui com a gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que fez parte aqui desse painel, o GDG, em nome do GDG Londrina. E falar que nós realizamos eventos mensalmente.
Já não temos mais evento agora no final do ano, mas 2024, 2025 a gente vem com tudo. Vamos divulgar tudo que a gente faz no Instagram. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Obrigado.